senão... Deixa eu tampar aqui meu sutiã. Então, por que que a gente tem que desenvolver a inteligência que já está em nós sobre a energia? Porque todos nós, põe isso na cabeça de vocês, todas nós lemos energia. Todas nós. E não é místico, não é uma ilusão. Nós somos movidos através da energia. Por exemplo, se eu acordo feliz, essa felicidade, essa energia, esse ânimo, esse entusiasmo vai me fazer mais coisas. Vai me fazer me sentir à vontade para fazer mais coisas. Talvez me dê mais coragem, talvez eu demonstre muito mais amor, porque eu acordei e me senti alegre. E eu queria que vocês entendessem que existe a forma de você, eu vou colocar entre muitas aspas, mas não é manipular, mas é de você aprender essa inteligência, desenvolver ela para que você use ela ao seu favor e você pare de ser manipulada e levada, conduzida de uma forma muito jogada de um lado para o outro, porque as energias fazem isso, e às vezes nós mesmas, por não nos conhecermos e por nós não, por sermos racionais demais, a gente acaba sendo prejudicada porque a gente não percebe esse outro universo do nosso lado. Entendido? Então, por exemplo, vocês desenvolvendo inteligência emocional, alinhado com a espiritualidade, gente, tá pegando fogo aqui. Alinhado com a espiritualidade, vocês vão enxergar o mundo de uma forma diferente. Por exemplo, eu enxergo o mundo de um jeito muito doido. De olhar na carinha de vocês e eu não leio vocês e tipo, o Espírito Santo me fofoca coisas. Não, o Espírito Santo não é fofoqueiro. Mas é por causa das expressões, porque o olhar, o sorriso, a luminosidade, tirando do aspecto físico, tá? Aspecto totalmente de energia. Eu quero que vocês me digam se vocês estão compreendendo, conforme eu vou explicando do que se trata, tá? Quando você encontrar uma pessoa, quem é esse primeiro? Eu falei sobre o filme? É. A Profecia Celestina, quem assistiu? Quem não puder falar, escreve aqui no chat. Não assistiu, quer? Alguém mais? Não? Não tem problema. Mas desde que vocês assistam, tá? Mesmo que acabe de dentro para fora, assistam, gente, como prioridade de entretenimento, de desenvolvimento. Porque você vai entender materializado tudo isso que eu tô te falando. Nós emitimos energias e elas têm cores. Ó, Dávila, tem cores, elas têm cores. Eu ainda não desenvolvi essa de ler as cores claramente, mas ontem eu sabia que a cor que eu estava emitindo era vermelha. E eu não entendi ainda exatamente de por que as cores e que horas elas entram, mas eu entendi que as energias que a gente lê, elas são de dentro para fora. Parece muito místico, gente. É a forma como eu vou explicar para vocês. É como se você estivesse enxergando a sua energia, mas você não está enxergando com esses olhos. É uma experiência de você olhar com um terceiro olho, mas não é o olho aqui, é um sentir, é um outro sentido, onde você capta as coisas de uma forma diferente, inclusive sobre quem você é, como você é. Voltando um pouquinho, para vocês irem crescendo gradativamente no que significa energia, foque sempre em força, poder, foca em frequência, em estilo de vida. Todos nós estamos emitindo alguma frequência. Quando você está desanimado, você tende a ser uma pessoa que altera o ambiente negativamente. Quando você está muito feliz, dependendo também do tanto que você se sente livre, você está emitindo mais frequência, você também altera o ambiente. Bora ver se vocês são assim. Eu acho que a Alane é assim. Se ela estiver muito feliz, ela altera o ambiente, né? Tudo fica muito melhor. Se tu estiver muito fechada, tu também altera o ambiente, né? E isso é um pouco triste para você, porque às vezes você não queria estar triste. Você não queria estar triste, mas você acaba ficando triste. E aí, quando você mudou todo o ambiente, você fala, poxa, não era para ser assim. Você sente um pouco de fardo. Isso é real, gente. Conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente, essas coisas têm que ficar mais claras para vocês. Você para de dar energia e você para de sugar a energia das pessoas.
Eu tenho certeza que você já esteve perto de uma pessoa que ela, de algum modo, te puxava energia. Você saía de lá um pouco cansado, desanimado. Às vezes você saía até um pouco mais zangado, mais irritado, porque você foi drenado energia. Tem como a gente não deixar isso acontecer. Toda a energia, tudo que eu tô falando para vocês sobre autoconhecimento, ela é muito de dentro para fora, a forma como você vai se posicionar no mundo. E tudo isso começa lá, lembra da primeira aula que a gente falou sobre contemplação? Lembra quando eu falei para vocês olharem para as mãos de vocês e enxergarem isso? Conforme vocês vão lapidando esse dom, que não é um dom porque já está em todo mundo, você vai percebendo um mundo diferente. Você se torna um extraterrestre. Eu já me considero um extraterrestre, eu não tenho mais condição não. Porque as coisas que eu vejo já não é normal não. Eu estava conversando com a Isa, que entende muita coisa, com a Jé, que entende muita coisa, e ela fica, não entendo. Eu falei, então é isso mesmo, pessoal. Alguém me tira de perto de mim? Que é muita coisa que a energia, porque os nossos olhos estão cegos, e adivinha por quê? Por causa dos olhos maus, porque a gente está olhando com julgo, porque a gente não entende sobre energia, porque a gente não enxerga para o mundo como ele realmente é, a gente está sendo drenado de energia e dando energia à toa, a gente não precisa. Adivinha o caos máximo? O conflito máximo de qualquer ser humano é um instinto de competição natural, e isso é dar e sugar energia. Casamentos, por que casamentos fracassam? Porque é um dar, é uma necessidade de dar energia e buscar energia. É onde você está alicerçando a sua vida. Uma necessidade de, se o meu namorado não estiver bem, se meu marido não estiver bem, eu não fico bem. E aqui, gente, não, só uma explicação, não quer dizer que você não deva sentir de, poxa, eu sinto por ele, sei lá, ele sentiu, passou por alguma coisa horrível. Mas você não pode e não deve, e isso você vai amadurecendo. Peçam ao Espírito Santo para clarificar isso para vocês. Vocês não podem ter essa dependência emocional, energética, onde a sua vida é conduzida pelo bem-estar dos outros, no sentido de eu não vou sugar a energia de ninguém para eu ficar bem. E existem alguns momentos em que a gente está triste, a gente só quer chorar e quer um colo. Conforme a gente vai amadurecendo, isso não vai mais acontecer com tanta frequência, onde você se sente fraca. E adivinha qual é o estágio que faz você ficar fraca, de querer dar energia e sugar a energia dos outros? O estado de vitimista, quando você não tem autorresponsabilidade, todo mundo é culpado. E vou até, já fui conduzida por esse raciocínio, todas as vezes que você olha para uma pessoa, para uma situação e você gera algum tipo de argumento, de opinião, você já está liberando energia. Por isso que Jesus falava para não julgar. É por isso que o nosso básico no mandamento bíblico é não julga, porque os dedos estão sendo apontados para vocês. Quando nós olhamos para o nosso próximo, nós enxergamos a nós. Quando eu olho para a Lani e ela me irrita em alguma coisa, ela está revelando em mim algo que precisa ser amadurecido em mim. E isso é a coisa mais libertadora quando você descobre. Porque você para de exigir do outro, puxar a energia do outro, drenar a energia do outro. Entende? Não é pra gente puxar a energia do nosso namorado, marido, amigo, ninguém tem que dar energia para você. Ninguém pode conduzir a sua vida e você ter essa necessidade de sempre puxar de alguém uma energia. Quando você estiver desanimada, não tem problema você recorrer a alguém. Só saiba se posicionar de uma forma em que você não vai puxar energia de ninguém. E o segredo, que não é segredo, que eu sempre falo isso não é segredo, é quando você se juntar com uma amiga ou com um amigo, fale sobre coisas edificantes. Ali vocês vão distribuir energia, porque é compartilhado energia. Ao invés de eu dar ou de eu puxar, a gente vai se distribuir energia. Conhecimento é energia. A chave de tudo, gente, para o seu próximo nível, a chave para você, o que você quer, a chave é só conhecimento. Busca conhecimento. Quem gosta de estudar sobre energia, estuda sobre energia. Não gera opinião sobre nada e deixa o Espírito Santo te trazer clarificação sobre isso.
Porque o que acontece na prisão da religião? A gente tem opinião de tudo e a gente já condena muito rápido. A gente determina coisas muito rápidas. Então a gente perde muito conhecimento por causa disso. Fala, princesa. Deixa eu só pegar minha água. Como que a gente sabe que a gente está sugando energia ou consumindo energia ou passando energia? Numa discussão, por exemplo, uma discussão, ali já está sendo trocada energias. O sábio faz o quê? Se cala. Quando ele se cala, ele pode, se ele tiver o ego muito afiado, ele vai se sentir um pouco contido, mas ele vai ainda assim ficar calado. É por isso que é um treinamento. Todas as vezes em que a gente se vê numa situação onde está tendo algum tipo de atrito e que o seu coração começa a pesar, você já está ou dando energia, ou alguém está te puxando energia, a força. A força que eu digo sem perceber, que são as pessoas tóxicas. Tudo é a chave mestra, é o coração. Esses últimos 2 dias, para mim, foram dias muito para dentro de mim, muito, que eu nem postei nem nada, porque eu estava sendo drenada energia. É como se a minha caixinha d'água mesmo tivesse um buraco, um rombo embaixo. E eu sou renovada de energia o tempo inteiro, porque eu já entendi essa chavinha, já tá tudo certo, e eu renovada de energia, a energia caindo para baixo, e o Senhor, o que tá acontecendo? O Pai me mostra, o Pai me mostra. E eu fiz vários clamores para Deus, por favor, o que tá acontecendo? E um pesar, e um pesar. O que que eu fiz? O meu racional ficou falando que não era nada demais, que eu só tava, tipo, inventando demais e colocando foco demais. 2 dias depois, o problema foi resolvido enquanto eu estava tomando um banho gelado. Passei 2 dias procurando entender o que estava drenando a minha energia. Às vezes a gente desiste, Alan. Às vezes a gente desiste rápido demais quando a gente não entende. Então, quando você se vê em situações que o seu coração está pesado, em que você está confuso em pensamentos, sabe a mente conturbada, você não sabe se vai para cá, se vai para cá, parece que está meio perdida, você já está liberando energia, ou alguém está te puxando. Analisa o teu coração, você vai chegar certinho na fonte, mesmo que dure 2, 3, 4 dias, vá na fonte, descubra qual a raiz daquilo. Porque o meu problema, veja bem, o meu problema não era de receber energia, porque as pessoas nem estão buscando energia na fonte de manhã cedo, buscar teu Senhor, e se alimentar, e estudar a palavra, e ter relacionamento íntimo com Deus e tudo mais. Eu tenho isso. Então eu estava nutrida, eu estava, só que tinha algo me puxando. E era tão sutil que eu não percebia exatamente o que era. Aí eu vou contar para vocês do que se tratava. Era uma amiga que chegou de viagem e a gente tinha uma leve pendência, por causa de uma má interpretação na comunicação. Ela liberou energia de um lado, eu liberei energia do outro, mas a gente estava bem. Só que essa energia ela estava tão sutil no espiritual, tão sutil que a gente se atraía, conflitava internamente. Se você vê o poder da mente aí, o conflito acontecia internamente. É só você cavucar um pouquinho a sua memória, você vai lembrar de pessoas que, se você não tiver liberado perdão, ou se tiver uma pendência mínima, você lembra dessa pessoa com frequência. É aí que você vai reconhecendo, quando o seu coração não tem paz, ele não tem plenitude. E eu não estou falando de barulho de mente, estou falando de barulho de coração. É um pesar, é uma sensação, é um desconforto aqui, que, que é a área que movimenta. Quando é na mente, você sente um outro tipo de cansaço. Por exemplo, agora, analisa o coração de vocês. Faz essa perspectiva. Fecha os seus olhos, respira fundo. Não se distrai. Vou expor o meu, que eu estou sentindo agora. O autoconhecimento, você vai separando as coisas. Por exemplo, eu comi demais. Então, eu estou com uma respiração um pouco ofegante. E, às vezes, me confunde o sentir com o perceber de estar cheia. Aí eu vou separando. Pensa sua mente agora como um lago. Visualiza esse lago. E esse lago, ele tá muito calmo. Calmíssimo, é quando você acorda de manhã.
E agora imagina que chegou crianças nesse lago e começaram a tirar pedras. O lago que estava calmo começou a ficar conturbado, cheio. A água começou a balançar e veio o vento. E tem alguns animais, algumas aves também. E começou todo esse movimento. Visualiza esse lago como sendo a sua mente. Você acorda de manhã, o lago está calmíssimo. Agora visualiza você acordando de manhã e tendo uma rotina com Deus como sua prioridade máxima. E a sua rotina com Deus é um momento de silêncio, sozinha, você e Ele. Todas, todas as vezes que você pensar nessas crianças jogando água no seu lago, você vai lembrar de problemas, de situações, de conversas, de inquietações, de questões que você tem que resolver. E aí o seu lago começa a ficar conturbado, às vezes com água suja. Então você começou a ter uma rotina com Deus todas as manhãs. Mas durante o dia, você tem nutrido sentimentos, ressentimentos, mágoas, traumas, e você se sente renovada e ao mesmo tempo cansada, porque você ainda não descobriu aonde que está aquele buraquinho que está fazendo a energia vazar, que é vitalidade. Visualiza seu coração, como você está se sentindo, como foi sua semana, tirando todo o desgaste mental. Separa todo o desgaste físico. Vamos focar só no sentimental. O carinho que você tem pela sua amiga, o carinho que você tem pelo seu gato, o carinho que você tem pelo seu marido, pelos seus professores. O carinho que você tem. Esses carinhos que você tem. Esses sentimentos bons que você tem. Eles estão plenos ou está faltando coisa? Agora, indo mais fundo, princesas. Os abraços. Os abraços que você tem dado, que você tem recebido. Eles têm feito sentido para você? Tá, pode abrir os olhos. Todas as vezes que vocês forem pensar em coração, foquem sempre em sentimentos, nas emoções. No seu dia a dia, faça um grande resumão de como foi seu dia e separe os sentimentos. O que eu realmente... Só um minuto, tá, Camila? Eu vou já te dar a palavra. Quando eu vou olhar para mim, o que eu separo do autoconhecimento para mim, eu sempre vou separar pensamentos, emoções, sentimentos, traumas, passado, futuro. Aí eu vou separando, e isso é de uma forma que você vai descobrindo com Deus, que vai se tornando natural. O interessante é que o Espírito Santo, ele já faz todo o trabalho pesado. A gente acha que é muito sobre a gente. Mas eu percebi que todas as vezes em que eu estava com esses conflitos, que foram esses últimos 2 dias, eu orei e falei diretamente com Deus e falei: Deus, eu não estou entendendo, então me ajuda. E aí ele me mostrou 2 dias depois, num banho gelado, que era só uma pendência que eu precisava falar para ela, porque eu sabia que ela tinha interpretado mal. E aí era uma comunicação, um ruído na comunicação, que estava fazendo o quê? Me tirando do meu eixo. E, gente, para tirar a gente do propósito é questão de segundos, por causa de um ressentimento, por causa de uma má interpretação, você sai do seu eixo, quando não, você está no limbo. No limbo de, eu tô desanimada, gente, tô cansada, eu tô sem perspectiva, eu acho que eu não sou amada, eu acho que eu não tenho propósito, não sei o quê. Por causa de algumas energias que estão te drenando para baixo. Fala, Camille. Ela já sumiu, então. Tô aqui. É porque eu esqueci de ligar o microfone, tô conversando com as paredes aqui. Quando você falou esse negócio de roubar energia ou liberar energia,
Quando você está perto de uma pessoa que se sente mal, bem mal, aquela sensação parece que você está desmaiando. Que posição que a gente tem que tomar, o que a gente tem que fazer? Uhum. Vou te falar o que acontece. Eu leio energia. Então, não quer dizer que todas as vezes que eu leio energia, eu fujo delas. Eu encaro elas. Uhum. Então, você só precisa saber, estão puxando a minha energia, essa pessoa me causa esse desconforto. Analisou isso, é só você blindar. Não vai mais acontecer. Quando a gente entende que está sendo puxado e a gente ganha consciência, as coisas não são com o mesmo impacto de antes. Porque o conhecimento, o saber, né, o virar a chave, é só virar uma chave mesmo. O saber é virar uma chave. Quando a gente está perto de uma pessoa, olha o que a gente faz. Quando a gente está perto de uma pessoa que a gente fica inconformada, chateada, contrariada, desgastada, a gente julga. A primeira coisa que a gente fala é tipo, fulano é um chato. Aí qualquer fala, às vezes a voz da pessoa já te irrita. Porque a gente vai gerar um sentimento, a gente continua gerando sentimentos. Inclusive você, ao pensar qualquer coisa, está jogando essa energia para essa pessoa e essa pessoa está jogando de volta. É por isso que tem pessoas que você já tentou uma aproximação, você já tentou de algum modo, e não se resolve. Porque as duas pessoas, você e ela, continuam de algum modo jogando energia através dos pensamentos. Normalmente através de um sentimento também. É assim que eu leio. Quando eu converso com uma pessoa, a energia está sendo emitida para mim também. Então eu presto atenção, qual é a energia que está sendo emitida para mim? E os olhos, gente, é a janela da alma, não tem como mentir. Uma pessoa de verdade sempre vai enxergar outra pessoa de verdade. Fala que é. Bri, você falou sobre você estava na situação em que você, né, estava desequilibrada, vamos dizer assim, por causa de uma situação que estava acontecendo entre você e outra pessoa. Você foi lá e provavelmente conversou, né? Resolveu, colocou os pingos isso. Uhum. Quando você faz isso e a outra pessoa não aceita, tipo assim, ela não recebe bem isso, como a gente deve proceder? Porque, tipo assim, eu tenho certeza que meu coração, eu já analisei meu coração, já analisei minhas atitudes, tudo que eu já fiz até aqui, e eu vi que o meu coração está em paz. Sim. Mas o fato da outra pessoa não enxergar dessa forma me incomoda, tipo assim, Uhum. me deixa ainda aflita. Tá. Como agir nessa situação? Todas as vezes em que você sentir qualquer tipo de sentimento que não te pertence, pertence ao ego. Por exemplo, o fato de ela não te corresponder da forma como você desejava, porque você tem um apreço por essa pessoa. Ela não te respondeu, ela já está te devolvendo uma lição. Quem sente e se sente assim é o ego, porque normalmente é uma lição que as pessoas trazem. Então, você tentou resolver uma questão. Comigo aconteceu várias vezes em situações assim, e umas que foram mais dolorosas. Eu quis resolver as situações, às vezes foi erro meu, às vezes foi erro da pessoa, eu só queria continuar a conexão. A pessoa não queria. E quando eu entendi que tinha uma barreira ali, eu simplesmente falava, beleza, eu trancava o meu coração, e isso tudo, gente, é questão de você fazer isso na sua consciência mesmo, é um saber seu. Tranquei, não vou mais. Quando você terminou um namoro, ou ouviu um caso de alguém que terminou um namoro, que a pessoa realmente não sofreu depois, porque ela maquinou tanto aquilo na cabeça dela, e a consciência dela foi ficando cada vez mais leve com aquela decisão, ela simplesmente terminou e não sofreu. Ou se sofreu, sofreu pouco. A gente só tem que aprender a cuidar do nosso coração, não deixar com que o outro domine. Isso não é de uma forma mística, é só questão de saber. Eu sei que tem alguém me drenando e essa pessoa não me faz bem, então eu simplesmente me fecho e falo, não quero mais isso. Às vezes, ser bonzinho, gente, é o nosso principal rival, o nosso principal inimigo. Porque a gente acha que ser bonzinho é ser generoso, é ser. E é isso, só que não quero falar nesse sentido. A gente pode dizer não para as pessoas. Eu era cordeirinha demais. As pessoas brincavam com a minha bondade, generosidade, com o meu. Com a minha forma mais leve, doce de fazer as coisas. Cheguei em São Paulo, a primeira porrada que eu levo é a autoridade, Adriana. Você carrega a autoridade. Por que você está sendo boazinha se Jesus mesmo falou que bom somente Deus?
Há uma religiosidade por trás do ser bonzinho. A gente tem medo de ser mal. A gente não é mal, a gente só está se posicionando. Primeiro defenda a sua casa, você mesmo, para depois você defender os seus. Se eu não sou capaz de defender a mim mesmo, como eu vou defender os meus que estão ao meu redor? Se eu sou um exemplo, por exemplo, nós somos leoas. A gente só tem que cuidar de, no autoconhecimento, separar o que é ego. E parece que é muita coisa ao mesmo tempo, gente, mas conforme você vai amadurecendo, você vai percebendo que são só nuances, são só algumas formas de você ir melhorando. Ego, por exemplo, hoje me perguntaram isso, Adriana, mas como é que você vê que é o ego? Ou quando é só eu mesma? O ego é ofensível, ele se magoa, ele se chateia, ele põe expectativas, ele maquina, ele drena energia. Quando é a gente sente paz, a paz de espírito. Ser a gente é muito mais simples, mas, como eu falei lá nas outras aulas sobre o racional, a gente raciocina demais. Misturado com o ego, que ama uma competição velada, a gente sofre. E aí era só tampar, energia daqui, energia daqui. Deixar de ser bobo. Não é toda pessoa que merece nosso coração. É a última coisa que a gente tem que entregar para os outros. Fala, quer? Eu de novo. Já respondeu, Nilce. Tá, Adri, então nessa situação eu tenho que aprender a bloquear É, o que a outra pessoa está emitindo, no caso. Por mais que você tenha convívio ainda com essa pessoa, você tem que aprender a bloquear. mas não é bloquear porque você está se Não desfazendo. ignorar, né, no caso. É deixar de sentir, é deixar de se importar, é deixar de ser drenada. É só você se posicionar, de falar, não vale a pena. E eu sei que existem outras pessoas, por exemplo, eu não sei o grau dessa situação, mas existem pessoas que o grau é muito de toxicidade. Uhum. Então, às vezes, seja necessário que você se posicione de falar, não quero me relacionar, não quero ter amizade com essa pessoa e talvez tirar até um tempo para você. Porque se você não tem a capacidade ainda e você é drenado e essa pessoa ainda exerce um poder sobre você, afaste-se um pouco. Ganha maturidade, ganha sabedoria para entender como lidar com essa situação para depois você voltar. Porque normalmente em ambiente familiar, você não tem como deletar uma pessoa da sua vida. Se você compartilha, por exemplo, na mesma casa, como você vai fazer isso? Então, a gente aprende a se cuidar da gente mesmo, para que isso não altere a gente. A grande beleza disso é enxergar quem você é em todas as circunstâncias. Dávila, ela representa uma parte da Adriana. Eu olho para ela e consigo enxergar em mim. Agora, aquela parte que eu ainda não conheço dela, de me irritar e tudo mais, ainda assim fala de mim. Então, eu presto atenção nas coisas ruins dela para que eu aplique em mim e eu não seja essa pessoa. Vocês entendem? A última semana, ela foi mais sobre eu aprender energia, sobre energias. Primeiro a da inteligência, e isso é um pouco mais maduro, a gente precisa entrar nesse método. É mais sobre vocês identificarem isso e não deixarem vocês serem afetadas. Vocês já repararam que a fé é atacada direto? A sua fé, a fé em você, a fé em Deus, a fé no propósito, a fé numa profecia, a fé na mensagem. Você já recebeu promessas de Deus na sua vida e você está desanimando sobre elas. Porque é atacado. É para fazer você esquecer quem você é em Deus. É para fazer você desanimar. E são usadas algumas estratégias para isso. Como somos feitos de energia, é lógico que vão usar energia. Os nossos relacionamentos com Deus são usados para nos fazer afastar do propósito. Pessoas são usadas para afastar a gente do propósito o tempo inteiro. Normalmente é energia. Analise, gente, os conflitos que você tem, drena energia, tudo, se você analisar num contexto geral, é energia. A forma como você lida com as pessoas, energia. A forma como você faz um trabalho, um estudo, energia. A forma como você vai dormir, se você vai dormir cansadão, por que você está cansado? É físico, é mental? Às vezes tem pessoas que estão sofrendo desidratadas sem alimento espiritual, que é a principal fonte. Cadê a Nilce perguntou, por que na TPM a gente fica mais para baixo?
está mexendo muito com os hormônios e também tem algumas alimentações que pioram a questão da TPM. Então, a minha TPM, depois que eu comecei o autoconhecimento, gente, a minha menstruação, parece que eu sou outra mulher. Só mudei minha alimentação e eu entendi onde que estavam as minhas frustrações. Vou contar uma história para vocês, concluindo essa das energias. Eu fui resolver essa situação com essa amiga, e no banho, enquanto eu estava tomando meu banho gelado e tendo acesso, né, a essa informação, Adriana, você está com a energia drenada porque você está com essa pendência. Olha só, tem uma competição do seu ego velada por causa de uma má interpretação. Eu captei aquilo na hora, a paz de espírito tomou conta de mim. Então, aquela energia que estava sendo drenada parou. E eu comecei a entrar num estado de êxtase. O banho gelado também tem poder para isso, de aumentar a sua frequência. E eu já estava com o banho gelado ali acelerado em mim, e eu tendo esses acessos, o Senhor só manda eu olhar para o chão. Quem tem nojinho agora, desculpa. Eu estava menstruada, na verdade, eu estou no final da minha menstruação. Eu olhei para o chão, tinha só uma gotinha de sangue relacionada ao ego. Só uma gotinha representando. Ó, tá vendo a infiltração, Adriana? Faz isso daqui. Que o ego está relacionado lá no início de Adão e Eva, bonitinho, a menstruação também. E o Senhor já tem me falado várias e várias situações sobre a menstruação, porque eu já perguntei para ele, se está tudo consumado, então já foi pago tudo, tem como eu não menstruar, papai? Porque foi um castigo, não foi? Jesus não já venceu tudo? Eu não tenho minha resposta ainda, mas a minha menstruação já mudou muito. Tá. Fala, Ké. Eu tô muito falante hoje. Fala. Eu gosto assim, que aí vira uma conversa. Sobre energia, eu percebo que eu sou muito sensível energeticamente. Uhum. Demais, assim, tipo, eu não... Tipo, se eu entrar num ambiente, assim, que tem uma pessoa com a cara fechada, tem qualquer situação que eu detecto, na hora de entrar, assim, eu me afeto muito, entendeu? Uhum. Eu não consigo bloquear isso, Uhum. entendeu? Tipo, se eu chegar no local, tem gente muito triste, eu fico muito triste. É muito fácil eu me influenciar com a emoção das pessoas. E, às vezes, isso me faz mal. Uhum. E eu não tenho conhecimento, assim, para saber bloquear Ó, isso. pessoas sensíveis têm 2 pontos. Eu sou sensível também. Os 2 pontos. O primeiro ponto é bom porque a gente tende a aprender mais rápido. Porque a gente já pegou, a energia está me drenando, a energia está me fazendo animada, a energia, eu quero ir para um lugar a pé, do nada eu não quero. Estou entendendo essa pessoa sensível. O outro ponto da não sensibilidade, né? Da extrema sensibilidade, falta de identidade. Quando a gente se sensibiliza por tudo, porque quando a gente é sugada energia o tempo inteiro, que as pessoas estão sugando, ou que a gente entra num ambiente e se sente muito mal, a gente não tem identidade. E aí existem 2 pontos também. Não quer dizer que você pertence a todos os ambientes, mas você vai saber que quando é falha sua de não se conhecer e quando é um ambiente que não te pertence. Entende? Eu mesma, Adrianinha aqui, já apanhei demais por ler energia. Porque é instantâneo. Você, por exemplo, que tu não pensa para fazer isso. Vou entrar nesse ambiente e vou agora me desanimar porque eu estou lendo energia. Não, é inconsciente. A gente, quando não, já está desanimado, pensando, meu Deus, por que eu vim para cá? Meu Deus, essa pessoa está mentindo na minha cara, meu Deus. Porque a gente interpreta as coisas de uma forma diferente. Não é místico, gente. Vocês já fazem isso. A gente só tende a não acreditar. Vamos falar só rapidinho dos olhos da alma. A verdade, a energia que você lê, só foca aqui, ó. Foca aqui, ó. Tem alguns outros, por exemplo. Você sabe que tem energia travada ali. A gente pode entrar nesse. Se você quiser, a gente pode entrar nesse. Eu só quero que vocês leiam pelo menos o básico para que vocês vão para o próximo nível. Que nem o William falou para mim, amor. Você não precisa entregar exatamente o conhecimento que você tem agora. Você só precisa ajudar elas a saírem desse ponto onde elas estão. E é verdade, às vezes eu já queria contar para vocês as paradas barraça daqui de cima, entendeu?
Mas não, eu posso ter que contar para vocês como sair do básico do básico. Olhos, são os olhos. Olhar para o olho de uma pessoa que você sabe muita coisa. Primeiro, porque reflete quem você é. Segundo, porque ela está emitindo energia. Você só precisa captar. É tudo sobre uma nova inteligência. Pensa só o seguinte, gente. Toda vez que você acordar de manhã, coloca esse drive. Hoje eu vou ser mais inteligente em alguma coisa espiritual. Ao invés de viver uma vida sem muitos planos, sem um drive, sem uma crença, sem um mantra, sei lá, põe isso. Hoje eu vou viver um dia mais inteligente. Hoje eu vou ser uma pessoa mais inteligente. Fala, quer? Esqueci de baixar a mão, Ah, desculpa. a Dávila mesmo. Dávila, tu é sensível também, né? De sentir o que as pessoas... Parece que tá todo mundo contra você. Parece que você é o problema. Parece que você é o problema. Eu carreguei isso por muito tempo. Aí vem lá do bloqueio de rejeição. Não é sobre o outro, mas ensina sobre a gente. O outro está me demonstrando alguma coisa que eu preciso tratar em mim. E, gente, é tão simples quanto tomar água. É só saber. O que essa pessoa me causou? Sabe um mentor que você não vai com a cara, mas você sabe que ela está trazendo conhecimento? Tem alguma coisa ali. O Vitor Azevedo uma vez falou sobre isso. Que ele estava falando umas verdades para um cara. Nas pregações, vocês sabem, o Vitor Azevedo é considerado até herege e tal, por causa do discurso que ele carrega, que é hipergraça e tudo mais. E aí um cara falou que não perdia uma pregação, não porque ele gostava do Vitor Azevedo, porque ele não gostava do Vitor, mas ele assistia todas as pregações se sentindo obrigado, porque o Espírito trazia ele para ouvir aquela verdade. E eu já nem sei por que eu falei isso. Maravilhoso. Senhor, Você tem estava que... falando que a Dávila se sente culpada, não foi alguma coisa assim? É como se todo mundo culpasse ela. Esse foi o início. E eu nem bebi, gente. Eu não bebi. Eu tô só no suco de abacaxi. Eu fui na praça, na praia, fiquei sentada na pedra, fiquei lá contemplando. Destravei um monte. Voltei para casa satisfeito, comi um pãozinho, vim dar o negócio, deu uma treta ali e vim para casa. Só foi isso que eu fiz. Mas a verdade, gente, que tá com 3 semanas que a gente tá fazendo isso. 2 semanas, né? Quanto tempo a gente já tá fazendo de dentro para fora? Gente? 7 encontros equivale a quantas semanas? Terceira semana? A gente tá na 4ª semana? 4 semanas, eu sem horário. 4 semanas, sem saber o dia da semana. 4 semanas imergida. Eu tô para falar assim, eu vou embora amanhã. Do nada, tudo foi decidido do nada. Então, me perdoem se tá meio confuso, mas é o que eu posso entregar para agora, gente. É uma enxurrada de pizza espiritual, energética. É como se o Senhor falasse assim, filha, vai para essa ilha que eu vou arrancar agora as escamas todas de uma vez. E dá-lhe escorrer também, que é chorar. Chorei os últimos 2 dias que... Qual é seu destino agora, princesa? Oi? Qual é seu destino agora? Eu vou para Floripa. Ah, de novo. Você já foi lá, né? Depois eu não sei para onde eu vou. Quero ir para casa. Só que, só para falar do meu propósito, a gente já volta a falar sobre isso, ou também não sei. O Senhor mandando estudar sobre o Brasil. E eu falei para vocês sobre as artes marciais, né? Vocês já estão fazendo alguma coisa, gente, de atividade? A Alane está fazendo academia. Vocês já estão fazendo? Não? Vou começar. Eu mudei minha alimentação, estou sofrendo. Glória a Deus. Eu queria falar para vocês que eu não sei se isso foi uma visão, ou eu não sei o que foi. Eu vi os próximos meses, pessoas falando sobre treinamentos, mas uns treinamentos mais pesados, como se fossem mais voltados para o espiritual.
Por que vocês já pararam para pensar que quando for na geração do Apocalipse, nós falaremos mais sobre Apocalipse? Os filhos, tá? Não a igreja religiosa. E aí, hoje, enquanto eu assisti um filme, eu tive um negócio que eu não sei se é uma visão, eu ainda não meditei sobre, que era pessoas treinando sobre Apocalipse, treinando mulheres a trabalharem no Apocalipse. Mulheres, imagina cursos que a gente vê falando sobre autoconhecimento ou sobre, sei lá, marketing digital, a gente vai ver pessoas falando sobre o treinamento para você viver o Apocalipse. Pensa só, eu que sou doida, eu gosto dessas viagens, eu achei isso bem grande. Imagina você tá lá no seu Insta, lá vendo os negócios de ostentação, quando não do nada aparece alguém te dando um treinamento ou falando sobre um treinamento que vai te ajudar a lidar no Apocalipse. Não, visualiza isso. Não é doido? Alguém vendendo sei lá, um curso sobre Apocalipse? Dri, Fala pra você. tem ele não se denomina como pastor, não sei se você conhece ele, o Ângelo Bastos. Uhum. Ele fez uma semana agora sobre os sinais, o porquê de nós termos que entender sobre os sinais do Apocalipse, né? Uhum. Não só ficar tipo, vai acontecer, vou estar aqui, beleza. Porque a Bíblia inteira praticamente fala da volta de Cristo. É. Então, a Bíblia inteira fala sobre o Apocalipse. Não é bem um treinamento que ele deu, mas é um direcionamento para você entender onde você estava. Acabei não tendo a oportunidade de assistir, mas parece que foi muito bom. Agora imagina isso intensificado. Hoje a minha palavra do dia foi sobre o Apocalipse. 16:15. Que Jesus vai vir como um ladrão. Eita. Inesperadamente, a hora que a gente menos imaginar, ele está chegando. Eita, gente. Eu fico pensando, expansão de consciência. Expansão de consciência já carrega fardo. Imagina, não, eu quero que vocês imaginem comigo para você ver o nível da intensidade disso. Nós amamos a Cristo. Nós fomos chamados por Cristo. Nós temos o Espírito Santo. Sabemos que fomos escolhidas. Se nós víssemos Cristo agora, a gente cai com o cara no chão. Mole. Se sobreviver, massa. Se não sobreviver, vai lá para o outro lado com ele. Agora, imagina Jesus vindo como um ladrão, e isso vai ser não para a gente, mas para outras pessoas. No quesito velocidade vai ser para a gente, mas no quesito de fé, a gente vai sentir que ele está vindo. Imagina para essas pessoas saberem que tudo que elas construíram era ilusão. Se para nós isso já é grande, imagina ver Cristo aqui diante de você. Agora visualiza isso para pessoas que nem fazem ideia de que a vida delas é uma ilusão. É ranger de dentes mesmo, gente, no mínimo. Cristo suou sangue. A aflição dele era tremenda. Eu passei 20 minutos sentindo um trem terrível, me senti sozinha, abandonada, um monte de coisa, porque eu estava desbloqueando. E eu falei assim, ué, e essa sensação que Jesus passou quando ele subir ao monte e ele pediu para Pedro, João e Tiago orarem e eles dormiram. Tempos antes da crucificação. A gente tende a não levar a Bíblia tão materializada diante de nós. A gente não quer levar ela a sério. A gente leva no quesito fé, imaginação, mentalização. A gente sabe que a gente faz isso. Mas quando é nível materializado diante de você, acontecendo, a gente não faz. Hoje mesmo, nos montes que tem aqui na frente da praia, eu fiquei visualizando, né, que ele virá como uma gazela pulando aos montes. Imagina ele pulando os montes. Eu quero. Rodrigo, essa noite, um pouquinho que eu dormi, porque a Maria Júlia passou mal à noite, daí um pouquinho que eu dormi, eu sonhei com a Bíblia, né? Antes eu fiz uma oração. Fiz uma oração para ela ir acalmando, né? Para ela conseguir dormir. Aí ela dormiu. Aí eu, nesse prazinho que eu consegui cochilar também, eu sonhei com a Bíblia.
E lá falava para mim, e eu com a Bíblia na mão, falava para mim ler o Salmo 126. E eu procurava na Bíblia, e passava, eu não conseguia achar, e voltava de novo, não conseguia achar. Eu falei, meu Deus, eu preciso ler. Eu preciso acordar para ler esse salmo. Mas eu não conseguia acordar, sabe? Eu falava que eu tinha que acordar, mas eu não conseguia acordar. Aí quando eu despertei, né, que a Maria Júlia chorou, eu despertei, eu falei, não, mas agora eu vou ler o que tá falando no Salmo 126 e por que eu saí com essa Bíblia. Legal. Ah, eu ia falar um negócio aqui. Eita, lasqueira. Fale. Até um ferrolho do seu quarto, até o fone de ouvido que a Dávila está usando agora, até a porta, sei lá, armário que a Ké tem atrás dela, tudo tem um propósito, tudo tem uma intenção por trás, tudo tem uma energia por trás, tem um porquê. A gente não presta atenção. Ninguém fala nada pra gente, que a gente não aprende isso. Aí vem uma doidinha falar, e como é que fala isso? São inexplicáveis, tem coisas que não dá para explicar tão claramente. Jesus falava em parábola, gente. Porque tem coisas que são tão óbvias que é difícil até para explicar, mas até um ferrolhinho na sua porta, a cor dele, o formato dele tem uma intenção para te mostrar alguma coisa, mas a gente não presta atenção, a gente vive uma vida vulgar. A gente não está prestando atenção no que as coisas estão acontecendo. E eu não falo não só no quesito natureza e tal. Claro, isso edifica a tua alma, isso te faz sentido de vida, te aproxima de Deus. Mas às vezes eu estou falando de você se sentir presente, viva, de você estar ali, tá presente, estou presente agora, estou no quarto da Isa, presente, e prestar atenção, tem uma roupa de cama laranjada, como era a roupa de cama laranjada de quando eu estava no Pará. E aí você vai analisando todas as situações e isso vai trazendo clareza sobre o meu próprio propósito. Você quer respostas sobre o seu propósito? Olha as coisas ao teu redor com um olhar mais atento. Olha para a linguagem que as pessoas estão usando ao teu redor. Quais são os tipos de linguagem que elas estão usando? Quais são os tipos de conversas que elas estão usando? Qual é o combustível que está queimando aí dentro de ti? Eu sei que é ajudar almas, princesas. Eu sei que é. A gente só não sabe como fazer isso, mas já está acontecendo ao redor. Alguém já assistiu o filme Show de Truman? Truman. Vou colocar 2 filmes aqui. Vocês já estão com uma lista boa aí, suas sapecas. Então, eu ia assistir o da Mente, né? Mas aí a Maria Júlia ficou doentinha, que ontem aqui foi feriado. Ela ficou doentinha e eu não fui ver o filme. Então, quando puder, assistam o livro de Eli, assistam com a perspectiva pós-volta de Cristo, tá? A segunda vinda dele. E o Show de Truman. Só para vocês entenderem como as coisas acontecem no mundo espiritual. A última encontro a gente falou bastante coisas, mas que eu não falo normalmente. Oi. O livro de Lia? O livro de Eli. De Eli. Malu, assiste esses. O livro de Eli, a Profecia Celestina. Oi. Oi, Maria. Gatinha. Deixa eu te perguntar aqui. Eu assisti o livro de Eli, só que, assim, eu não entendi muito. Eu entendi no final, né? Que a Bíblia ela é roubada, né? Só tem ela no mundo, parece, e ela é roubada. Daí ele escreve tudo de novo. O que tu me explica sobre isso? Mandou uma mensagem no privado aqui, né? Sim, depois você, quando tá falando sobre energia, depois Pergunta de novo, então, Nilce, fala de novo, por favor. sobre o livro de Eli, eu li, né? Eu li já. Eu assisti. Sim. Só que eu não entendi muito bem, assim. Na verdade, a Bíblia, ele só tem ele que tem a Bíblia, né? O último cara da Terra que tem a Bíblia, eu entendi mais ou menos isso. E aí ela é roubada, né? Ela é destruída. Depois ele vai e escreve tudo de novo.
Aí o filme termina ele escrevendo a Bíblia. Só que Aí o tem um que? monte de código. Sim, esses códigos já não. Então, eu vou falar rapidão deles. Ah, Depois Apocalipse, volta de Cristo, fogo. Pode ver, tá queimada a terra lá, tem muita maldade. Ele é cego e tá viajando há 30 anos para levar a palavra de Deus, que tá toda na mente dele, porque ele é cego, então ele lê em braille, então ele precisa falar para transcrever o texto, e ele faz isso por 30 anos. Só que no meio do caminho ele vai desenvolvendo habilidades, então ele sabe lutar, e ele é cego, gente. Ele atira nas pessoas, ele faz um monte de coisa, só que ele é um homem bom, guiado totalmente pela fé. Esse filme é bom para assistir, para você ter essa perspectiva. Existem pessoas que fariam exatamente como aquele cara fez. Existem pessoas que foram guiadas exatamente como aquele cara já fez. De ter habilidade, de desenvolver habilidades, ter força e coragem. O livro de Eli, Malu, é a Bíblia, o conhecimento, né, os princípios de Deus. O conhecimento é o poder que as pessoas procuram. Por exemplo, o poder que vocês estão procurando, gente, é só no saber, é no conhecimento. O que me trouxe até aqui, lógico que a fé em Deus me ajudou, mas ele que me trouxe conhecimento para que eu tivesse bagagem para falar o que eu estou falando para vocês, porque é vivido. Existem pessoas fazendo as mesmas coisas e tendo os resultados. É conhecimento a chave que você está procurando. É comprar livro, bebê. É você passar tempo lendo, mesmo não gostando. É você se desenvolvendo, porque quando ele voltar, quando Cristo voltar, isso não era para ser medo, mas infelizmente às vezes tem que usar o medo. Quando ele voltar, ele vai prestar contas. O que você fez no seu tempo de vida? Você está há 28 anos na Terra, e aí? Você está há 30 anos na Terra, e aí? O que você fez? Deixa eu saber o que você fez. É a única coisa que vai nos levar a combustível além da nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a gente estuda para que isso crie em nós mais ânimo, mais coragem, mais força para a gente continuar caminhando. Aí as pessoas, mas eu não gosto de ler. Mano, tem audiobook, tem palestras, tem podcasts. Para de inventar desculpa para você se desenvolver, só faz. Tá, já resolveu. O livro de Eli. Vocês querem fazer perguntas, princesa? Na última aula a gente falou coisas mais pesadas. Falando de energia, vamos encerrar por aqui. Se vocês tiverem questões, é só me perguntar. Fala, que eu tenho vontade de falar uns negócios. Fale, Dri. Muita responsa, menina. Quando você vai consumir conteúdo, a gente tem a tendência de consumir só aquele conteúdo que nos agrada, né? Como você faz para modificar a tua mente para receber um conteúdo que é relevante, só que não tem aquele negócio, você viu que a pessoa está numa pegada diferente do que eu acredito? Como que eu faço para absorver aquele conteúdo de uma forma benéfica? Vamos dizer Mas assim. tá, então vamos separar. Tem julgo quando tu ouve? Ou é só uma crença tua? Tu sente aquele desconforto? Não, eu percebo que existe julgo na pessoa. Tipo, eu estava ouvindo um podcast e eu percebi que havia julgo nela, entendeu? Mas o conteúdo estava interessante. Legal. Então, eu continuei escutando para saber Uhum. qual era a opinião dela. Só que aí, tipo, como fazer para separar, né? Não tem como, a gente tem que lidar com essas situações mesmo. Pessoas têm que lidar com pessoas. E a gente precisa, quanto antes eu lido com as pessoas, melhor fica. Tem conhecimento que vão vir de bocas de que a gente não gostou muito do tom de voz. Por exemplo, na certificação eu tinha uma professora que eu não gostava da voz dela, da forma como ela ensinava e tal. Mas eu precisava do conhecimento que ela carregava. Então, eu usei a inteligência de simplesmente, cara, para o meu bem. Outra coisa, do temível, quando a gente vai buscar um conhecimento que a gente não sabe se aquilo ali é blasfêmia, se aquilo agrada o coração de Deus ou não. Toda vez que for pensar nesse quesito, você sempre tem que levar para o Espírito Santo e falar: Espírito Santo, eu vou xeretar aqui. Se isso não é da tua vontade, tu tira isso de mim, porque isso aqui tá bem interessante. É desse dia que eu converso com o Espírito Santo. Por exemplo, o que eu estudo hoje é muito interessante. É muito da hora. Só que é muito fora da curva. A Terra. Voltando a falar de energia. Bom que vai sendo conduzido. Obrigada, Senhor.
O universo está vibrando aqui numa energia. Piriri, 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 piriri. A Terra está aqui embaixo, numa frequência baixíssima. Pós-Covid, então, o negócio deu uma doidice. Está vibrando aqui energia. Para a gente, seres humanos, filhos de Deus, precisamos viver um processo de iluminação, amadurecimento. Como é que eu faço isso? Saindo da consciência de vitimismo, trazendo autorresponsabilidade, vencendo as minhas inclinações, descobrindo o que eu gosto, o que eu não gosto. É aquilo que eu acho que eu não gosto, mas eu gosto. Aquilo que eu sei que eu não gosto, mas eu preciso fazer para ir para o próximo nível. Eu vou criando maturidade. E aí eu vou atingindo esse nível de frequência aqui, ó, que está aqui em cima. Eu vou subindo de uma frequência baixíssima, que a Terra fica, as pessoas estão, e dependendo do ambiente onde você está, as pessoas que você anda, é pior ainda. Quando você olha para o lado e fala, meu Deus do céu, eu tô lascada. É isso. E você falar, caraca, eu sou a luz daqui. Não tem jeito. Sou eu. Filhos de Deus é assim, gente. Demorei muito para encontrar pessoas para poder falar essas doidices. Você, se você não tem, é porque é você. Aí a gente vai se iluminando, a gente vai descobrindo sobre a nobreza, a gente vai descobrindo os princípios de Deus, isso vai se instalando dentro de nós e a gente vai passar a reconhecer ele em todos os caminhos. Acho que foi com a Dávila que eu falei sobre reconhecer Deus. É só sobre reconhecer ele nos caminhos que a gente está. Encontrou uma pessoa, vai lá reconhecer Deus, reconhece as lições, vai para o próximo nível. O ambiente não está favorável, então você é a luz daquele lugar. E se Deus mandar você sair, sai. Porque a nossa casa tende a continuar aprisionando a gente. A ideia é que você saia. Dri, você vai fechar o grupo? Tipo, podemos ter acesso às aulas quando precisarmos? Eu vou deixar disponível, mas eu acho que eu vou deixar só por mais um mês, tá? Queria estar assistindo vez ou outra, eu tô assistindo a primeira novamente para mim. Tá. Se vocês precisarem de extensão, só me fala lá, tá? Se vocês precisarem reassistir alguma coisa. Falando sobre a aula anterior, sobre o Hino Sem Fonte, vocês têm alguma pergunta? Eu sou doida que faço as coisas, mas eu não sei. Hoje me perguntaram se eu já encontrei um dimensional, se eu já encontrei um acordado. Nunca encontrei. Mas eu sinto o cheiro deles. É diferente. Princesas, deixa eu jogar uma pergunta para vocês. Vocês têm noção que o conhecimento que espera nós, o que nos trouxe para cá, para esse mundo que a gente está vivendo, foi o conhecimento do bem e do mal, o fruto? Então é tudo sobre conhecimento. A gente vai só aprender a separar o bem do mal, a luz das trevas, o trigo do joio. A gente só tem que caminhar, confiar que ele vai tirar a gente. Quando eu cheguei aqui, eu tive uma experiência que falei para vocês, divina, minha cabana e tal. Mas eu senti muito medo, porque é como se Cristo fosse voltar naquele dia mesmo. Era algo que eu transcendi o tempo. Deu uma... Caracas, então vai ser essa geração mesmo. E aí a gente teve aquele encontro. Depois eu tive outras experiências sobre propósito e tudo mais. Deu uma leve confundida 2 dias, que fiquei bem mal. E aí agora que eu tô voltando. Aí amanhã eu volto pra minha vida, que eu não sei qual é também. É muito doido isso. Honestamente para vocês, falando para vocês, eu fico pensando nos profetas, né? Largava o marido, o filho, tudo, iam-se embora no meio do mundo. Eu tô muito profeta, cara. E eu falei pro William, mas você já pensou pra pensar que eu sou uma mulher? Eu não sou um homem viajando. Eu sou uma mulher procurando doidice. E aí eu olho para vocês e eu falo, meu Deus, tem tanta coisa ainda maravilhosa para descobrir. Senhor, como é que fala essas coisas? Princesas, só busquem conhecimento. Não parem de se aperfeiçoar. Busquem conhecimento. É uma gaiola. Tem muita mentira contada. Muito.
chega enojado, assim, deixa a gente enojado de tanta mentira, tanta mentira. A gente tem que ter medo de viver uma mentira, só isso. Não tem que temer mais outra coisa. Quando me pergunto o que me faz querer continuar. A fome pela verdade, só isso. E a verdade, gente, ela é casa, ela é perfeita. É o que te dá gás para continuar, mesmo você desanimado, mesmo você sentindo só, mesmo você sentindo o cheiro da morte, mesmo você sentindo tudo. Ainda assim, você quer a verdade, só quer a verdade. Filosofia estuda querer a verdade, cristianismo sobre a verdade. Se você analisar a política, todo mundo sabe que quer ouvir a verdade. E mesmo assim a gente é manipulado. É tudo sobre buscar a verdade. Buscar a verdade no conhecimento. Busque conhecimento, encontre a verdade. Você vai encontrar Jesus. Sabe o que quer dizer caminho? Um caminho. Você está trilhando um caminho agora, né? Você está trilhando um caminho para Cristo. É só você reconhecer Ele em tudo que você for fazer. Em tudo que você fizer, pensar, reconheça Ele. E lembre-se, Deus não é mau, Deus é bom. Ele não cria armadilhas para que os filhos caiam nelas. Eu percebi que mesmo eu, com toda a maturidade do mundo, eu ainda pensava que eu podia cair em alguma armadilha. Aí foi necessário a Isa falar isso para mim. Você já parou para pensar que se você está com medo de que algo de errado aconteça com você, é porque você acredita que Deus planejou isso para você? Então quer dizer que ele é mau. Ela virou a chave aqui e eu falei, meu Deus, é verdade. Por que é que essa crença estava errada dentro de mim? Tão natural, tão sutil. Quando eu caminho e eu acredito que alguma coisa de mal vai acontecer, eu estou demonstrando a falta de confiança em Deus, só isso. Ela virou essa chave e pronto. Estou aqui passando para vocês, vão passar para outras pessoas e pronto. Ele não trama, porque até as coisas que deram errado para nós cooperam para o nosso bem. Ah, outra coisa que eu tinha medo, né? Eu falei para vocês que eu ia contar ter encontrado com o diabo. Vocês querem ouvir essa história agora? São 8h15. Do diabo. Eu contei superficial, eu acho, né? Todas as vezes que eu contei. Ele me deu um treinamento de como lidar com pessoas. E que as pessoas usam muitas formas de manipular as pessoas. Quem já leu o livro Mais Perto do Diabo? Nunca? Eita, vamos colocar na fila aí, pessoal. Eu já li, Adriana. Já, né? Esse livro é muito bom. Eu tô com ele aqui na minha mochila, vou até pegar. Mais esperto que o diabo. Ele ameaçou o Napoleon Hill para não publicar esse livro, porque esse livro ia trazer uma má fama para o Napoleon Hill e que ninguém ia acreditar nele, que ele ia ser desacreditado. E que as pessoas que ouvissem e lessem esse livro teriam a mente destravada, entenderiam sobre como funciona o espiritual. Só isso. É a resolução dos seus problemas num livro. Claro que não em modo geral, mas facilitaria muito a sua vida se você lesse esse livro. Muito. Ainda mais para os espirituais. Mais esperto que o diabo. Leiam, precisa. Depois vocês colocam isso daqui na fila. Na Escola dos Deuses. Que é o que eu comecei, já mudou toda a minha perspectiva de vida. Fechou? Vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês têm alguma coisa para perguntar? Vocês têm ativado algum dom ultimamente? Como foi a pergunta, Adri? Vocês já têm ativado algum dom ultimamente? Talvez. Cuscuz com goiabada, é? Como é cuscuz com rapadura? Cuscuz com rapadura. Ai, princesas. Só É tenho Só para e-mail. os paladar afinada. Hã? Só para quem tem paladar refinado, assim, já está avançado, entendeu?
Eu tô para comer um sanduíche aqui. Meu paladar tá muito. Não, gente, a minha vai voltar, pessoal. Vou voltar ao normal. A partir de quinta-feira, tô em Floripa. Não, a nossa última aula vai ser de Floripa. Aí depois eu já não sei de novo. Pensei que a última aula era hoje. Não, essa é a penúltima. Ou é a última, gente? Como ativa Dom, Dri? Oi? Penúltimo. Como que ativa Dom? Ih, estão falando ao mesmo tempo. Fala, Lani, primeira. Como que ativa Dom? Cuidando do teu espiritual, Ana, alimentando tua fonte todos os dias. Busca a fonte primeiro. Começa a fazer orações perigosas, que a gente já conversou sobre isso. E vai percebendo como a tua inteligência ela vai sendo aguçada. Às vezes, Alan, é simples. Às vezes é a tua fala já é um dom sendo trabalhada. Teu tato. Fiz Sempre oração perigosa. tu fez. Uhum. Que lindo. É o que a Dávila falou, não entendi. Eu fiz oração perigosa. Uau. Tu pode falar o que foi? Foi que eu tô cansada de viver a vida natural e eu quero que a minha vida seja Jesus. Literalmente, tipo, eu quero, já pedi 2 vezes hoje. Que legal. Então te prepara para reconhecê-lo. Repete, porque o áudio dela para mim tá meio falhado, não tô entendendo. Fala de novo, Davi. Que eu quero que Jesus seja a minha vida. Que a minha vida não seja mais natural, mas seja só sobrenatural. Eita. Fala que é. Foi no devocional do Enra de hoje. Ele estava falando Uau. sobre isso, e aí Responsa, hein, Dávila? Dri, Oi. eu tenho uma coisa que acontece muito comigo. Assim, quando você fala para a gente prestar atenção no que as pessoas falam, em tudo, eu acho que o que é mais fácil para mim, às vezes, é observar no que é mais perceptível para mim nesse momento, né? Que eu não sei lá, não estou tão avançada assim, no que as pessoas falam, né? Quando, assim, tem alguns momentos em que as pessoas falam comigo, ou tem algumas expressões. Como é que eu diferencio, às vezes, tipo, o ego do que realmente é uma mensagem, entendeu? De verdade. Tá. Vira e mexe, algumas pessoas chegam, falam sobre mim, só que às vezes eu tenho medo de levar para o lado do ego, eu acho que é o ego que fala, né? De ficar me sentindo orgulhosa ou alguma coisa assim. Como separar isso, entendeu? Então, o ego, ele tem um quesito competitivo. É quando tem uma intenção, uma inclinação errada. É quando você quer ser melhor que os outros porque você se acha maior que os outros. Quando é genuíno, que não vem do ego, é sutil, de leveza. Você sente paz de espírito, porque não é sobre competição, é só uma constatação. Eu sou boa nisso. Não é porque eu quero ser melhor. Não, é só olhando para mim, olhando para as minhas habilidades. Eu realmente sou boa nisso. Quando é do ego, tem uma competiçãozinha e ela esconde um sentimento ruim no coração, que é uma drenagem. Está drenando energia ali, você não tem paz. Tem um incômodo, tem um desconforto. E, naturalmente, nós temos esse ego, essa necessidade de competir, principalmente mulheres. Agora, só cabe a gente reconhecer e falar, eu não aceito isso. Ó, o que eu fiz nos últimos... Antes de eu entrar nesses 2 dias ruinzinha, eu entrei no terceiro dia, eu tinha feito isso. Eu fui lá fora e eu fiz assim.
eu quero que saia da minha casa toda mentira, todo engano, toda vaidade, todo orgulho, toda arrogância, toda necessidade de querer me aparecer para os outros. Eu ordeno que saia da minha cabeça, saia da minha casa, saia do meu coração, porque isso não pertence a mim. Aí eu começo, porque eu sou luz, porque eu sou uma com Cristo, porque eu sou remida, porque eu sou salva. E eu te agradeço, Deus, por tudo isso. Pronto. Depois que eu fiz essa expulsão, né, que eu me posicionei e falei, chega, no dia seguinte eu entrei nos 2 dias de limbo. Meus 2 dias de deserto. Porque agora não basta só eu expulsar. Quando aparecer, eu sei dizer, sai daqui porque eu te conheço, não quero. Eu me posicionei, aquele sentimento de competição, aquele negocinho de querer competir com os outros ali, estava aparecendo para mim, uma necessidade, gente, de querer ser grande, que é, você sabe distinguir, não traz paz. 2 dias só de conflitos para eu resolver uma coisa que eu tinha decidido um dia antes. Sai da minha vida. Saiu, só que apareceu. Por que Jesus, quando falava assim, tirou o espírito, né, depois volta 7 vezes pior? As pessoas não reconhecem. Elas expulsam o demônio, depois o demônio entra de uma forma tão sutil quando não está lá dentro, com mais 7. Porque a pessoa não percebeu. Deus, com a sua infinita misericórdia, nos mostra como reconhecer o espírito para que você não caia na cilada. Porque senão vai ser 7 vezes pior. Então, que bom que a gente se posiciona e faz uma oração perigosa e tudo mais, mas a gente também tem que lidar com as consequências de fazer essa oração, porque a gente vai aprender na marra. É, Analise o teu coração todas as vezes e analise se tem vaidade, aquela vaidade que é competitiva, que te pesa o coração. Se não pesou, é só um engano, uma mentira. E fala, eu sei que eu não sou isso. aconteceu uma situação comigo que o jeito, a gente chegou próximo de uns conhecidos nossos, e até o jeito da pessoa, ela conversou super, não senti maldade, entendeu? Mas o jeito que no final ela olhou para mim e falou meu nome, mas foi de um jeito tão assim que, tipo, mexeu comigo, entendeu? Tipo, eu não sei exatamente o que ela tava, mas ela falou meu nome, tipo, e não continuou, entendeu? Aquilo mexeu comigo. E eu não consegui muito interpretar o que foi. Quando eu vou explicar para vocês sobre as energias que eu vou dizendo, gente, é tão sutil, é natural, não sei o quê, é porque é realmente difícil de explicar algo que só sentido para você saber. Por exemplo, você sabia que tinha alguma coisa quando ela falou teu nome. Essa pessoa. Tu sabia, não tem como você ficar criando certas coisas. É lógico que a gente pode fazer com que aquilo fique maior do que deveria ser. Às vezes é só um alerta, é só para você se atentar. Não é para você colocar seu coração e perder a noite de sono. É só sobre você reconhecer. Mas que se você percebeu, tem algo ali. Porque você não sai caçando encrenca com ninguém, quer? Ou sai. Mas eu não senti nem nada ruim, entendeu? Era como se ela olhou para mim, olhou para mim e falou, Kedma, e deu uma suspirada, assim. Tipo, aquilo, tipo, eu fiquei, o quê? Kedma, o quê? Entendeu? Mas ela parou naquilo ali. E para mim foi uma coisa que foi muito estranho, entendeu? Se tu tiver uma oportunidade de conversar com ela, conversa. Se não, só fica com a lição. Tem alguma coisa. Na próxima vez, presta atenção. As maiores destravamentos que nós vamos ter estão em conversas. São em conversas assim que a gente vai destravando. Quando vocês falam, vocês trazem cura para nós. Nesse livro bem aqui, eu acho muito massa isso. Ele fala que quem ensina é porque não aprendeu ainda. Eu estou ensinando para vocês, quer dizer que eu não aprendi aí. Esse livro fala umas coisas assim que eu fico, meu Deus, faz total sentido, porque eu continuo me sentindo amarrada a ter que ensinar. Por quê? Porque eu não aprendi ainda. O que eu aprendi, tenho aprendido, está funcionando, mas os verdadeiros despertos não ensinam. Entende? Mas e aí? E aí, como é que foi?
A Dávila já fica Como é que os pobres dos outros aprendem, pelo amor de Deus? porque é uma rede. Essa é boa, gente. E aí, É como que uma a gente vai aprender? né? Porque presta atenção. Ensina, aprende 2 vezes, vai. Quando você analisando pelo quesito rede, por exemplo, você não vai aprender com um bilionário, porque o bilionário está ensinando outros milionários. O milionário está ensinando os ricos estão ensinando os, talvez, sei lá, você vai por classes. Os mais maduros, os mais sábios, eles estão fazendo coisas nos bastidores ao invés de ir para frente de uma câmera. Quem está indo para frente de uma câmera é porque ainda está aprendendo. Se você analisar pelo quesito rede, faz total sentido. A gente não vai aprender logo com os grandes mentores, a gente vai começando pequenininho. Quesito espiritual, gente, é só analisar, tem hierarquia. Leiam esse livro, só falo isso. Leiam. Não vou achar, não. Aqui, ó. Pode-se ensinar somente se não se sabe. Quem realmente sabe, não ensina. Aquilo que já compreendemos, o que realmente possuímos, não se pode transferir. A felicidade, a riqueza, o conhecimento, a vontade, o amor não podem ser adquiridos fora, não podem ser dados, mas somente recordados. São bens alienáveis do ser e, por isso, patrimônio natural do ser humano. Hoje, esses dias eu estava pensando, falando com acho que foi com a Isa, falei, como é que eu falo coisas místicas sem parecer que eu sou uma hippie? Porque o meu espírito, a vontade que eu tenho é de pôr umas conchinhas no meu pé, usar, estou na praia, dá vontade de usar essas coisas. Só que eu sei que se eu fizer isso, pronto, a Adriana tá só na vela e é isso. E não, eu amo a Bíblia, eu amo estudar, eu amo ler, eu assisto documentários, eu tenho toda uma vida bem, se você analisar, culta, mas o meu espírito diz, Adriana, anda descalço, filho, vai pegar na terra, coloca umas conchinhas no teu pescoço, faz uns dread na cabeça. O mundo não aceita, porque daí vão falar assim, a Dayana mesmo falou, assim como falou assim, mas tu tá aprendendo com a Adriana? Ela bebe vinho. Aí eu fico, mas o vinho é o de menos, gente, que eu faço de doido. Se eu postasse toda vez que eu bebesse, tenho certeza que achava que eu era alcoólatra. E eu não sou. Mas eu queria expressar esse espírito livre, animal, selvagem. Eu gosto de ser livre. Eu não tenho horário para dormir, não tenho horário para acordar, não tenho horário para reunião, não tenho horário para nada, a não ser para de dentro para fora. Só isso. E eu sei que as pessoas não entendem isso. Eu entendo que elas não entendem. Porque é demais. Eu não entendo, às vezes eu olho para mim e falo assim, minha filha, onde você se enfiou, né, minha filha? Ah, querida, você foi procurar. Eu fui procurar liberdade, estou até hoje procurando um jeito de me despregar de mim mesma. Fala que. Ó, pergunta que eu acho que tu já deve ter respondido umas 3 milhões de vezes. Como é que tu se libertou de todas essas amarras? A identidade? Eu não me libertei ainda. Ai, Gente, se eu tivesse a me libertar, vocês não estavam me vendo mais, não, eu já estava indo embora. Eu não vou mentir, não, é sério. É pesado carregar conhecimento, é pesado descobrir coisa, é pesado acessar coisa, é pesado. Agora, que eu já me desapeguei de mim mesma há muito tempo e muita coisa já, eu não julgo. Eu não fico carregando pessoas com mochila. E quando eu carrego, é porque eu não sei que eu tô carregando. Que nem eu contei para vocês esses 2 dias, eu tava carregando alguém, porque também tava jogando energia de volta e eu tava captando. Aí, detalhe, eu meditando, fiquei meditando aqui na frente do quarto da Isa mesmo, que é um lugar onde pega sol certinho, fiquei meditando, igual um monge ao mesmo tempo, sei lá, eu não tenho, a minha regra de meditação é outra. E falando, pai, tira de mim, o que está acontecendo? Se sou eu, me revela, me mostra que sou eu que estou criando esse problema. E o senhor vai lá perguntar, vai lá perguntar, vai lá. Beleza, fui lá perguntar. Cheguei falando, o que está acontecendo, gente? Eu sei que está acontecendo alguma coisa, eu vejo o que está acontecendo, mas eu gostaria que vocês me falassem.
Aí foi contar. E abriu o coração, porque eu tô pensando que você fez isso, isso e aquilo. Putz, né? Era uma má interpretação de uma comunicação que tava me drenando energia, jogando energia para mim. Eu lembro que eu li num livro da Joyce Meyer, acho que foi, ou da Rebecca Brown, que falava sobre a mente. Nós emitimos energia. Eu pensando numa pessoa, se eu ficar pensando, juntando com o sentimento, eu vou enviar energia para lá, para aquela pessoa. Por isso que a gente não tem que odiar, carregar pessoas, jogar o sentimento de vingança, é tão baixo. Então, comecei, não tenho mais isso. Outra coisa, esse negócio de ser ridícula, eu sou ridícula. Já aprendi a desbloquear em um monte de área da vida. Então, eu já não sou a mesma Adriana. Mas se você analisar para mim, eu ainda tenho muito conflito. Esse último conflito que eu tive era muito voltado com o ego. Muito. Uma competiçãozinha velada. Tava guardadinho, escondido, eu nem tava percebendo. E eu não sou aquela Adriana, mas estava em mim. Existem outras formas também de você acelerar seu processo. Vai lá para Machu Picchu, toma uns chás lá, vai lá para a Amazônia, então, tu tá na Amazônia já, toma um ayahuasca. O meu adiantou demais. Sem brincadeira, gente. O ayahuasca foi uns 40% do meu processo, certeza que ele me fez encarar. Mostrou que eu sou corajosa, braba. Encarar a morte de cara, assim. Tá doido, bom demais. Eu tô muito Fala. tentando essa situação de ser eu mesma e de entender, tipo, quando você fala de ser corajosa, ser forte, não depender da energia das pessoas, eu acho que tem a ver no fato de eu ser eu, entendeu? Eu acho que a partir do momento que eu for eu acho que a gente alcança tudo isso, né? É isso. Eu tenho me colocado em algumas situações, assim, sabe? De não... Eu tenho muitas amarras. Vixe, quando você fala, assim, de decepcionar as pessoas e tal, não cheguei, tipo, a decepcionar, mas tenho mostrado mais minha opinião, coisa que antes... Não é que mostrar minha opinião, vou chegar aqui e vou ficar fazendo picuinha, entendeu? Mas mostrar quem eu sou mais, entendeu? Porque antes eu ficava muito... Não, vou segurar, porque às vezes as pessoas não vão entender que a Kedma é assim, entendeu? Coisa desse tipo. Mas tá bem devagarzinho, assim, mas eu tenho olhado mais por É esse porque é lado, entendeu? sutil. É sutil. A longo prazo, isso é maravilhoso. A gente tende a pegar pesado com a gente. A gente não sabe o tanto que a gente está amadurecendo, mas é nítido a diferença em vocês. É nítido. Toda vez que você for se encarar, só lembra, tem 2 versões aí dentro. Escolhe a que Deus escolheu para você, só isso. Aí o sentimento vai entrar em guerra, falando que você não é aquilo, por causa dos padrões antigos, pensamento juntando com o sentimento, faz você agir errado. Quando o sentimento entrar, já se posiciona, dá uma de doida mesmo, lunática, eu não sou essa pessoa, eu não sou mentirosa, eu não aceito. E você fala, profetiza sobre a sua própria casa, sobre a sua intimidade. Escolha sempre a segunda versão, que é a de Deus, que é a primeira versão. A que Ele te escolheu. A gente só precisa aprender a ser nobre, é só isso. A gente só está se desconstruindo, aperfeiçoando no amor para sermos nobres, só isso. Eu sei que na prática, gente, eu mesma apanho. Antes eu acordava desanimada, hoje eu acordo animada, feliz. Eu sou muito grata, gratiluz, eu sou quase insuportável de gratidão. Só que eu tenho os meus momentos de queria que acabasse. Deus, tem como afastar de mim? Deus, não tá na hora de voltar para casa? Deus, por favor, tenho. E hoje, quase todos os dias eu pergunto isso, quando é que será que acaba essa sensação de que eu sou doida? Acho que não vai acabar, não. Calma, tem sua penca de menininha ainda. Esqueceu? Vai embora para longe para o avião lotar de menino. Já pensou? Amém. Ó,
Amor e alegria significam entusiasmo, que em grego significa em Deus. Se você tiver alegria por todas as coisas do céu e da terra, isso traz amor, que por sua vez traz harmonia, fluxo e leveza. Se você entender o que é harmonia, você já vai facilitar muito a sua jornada, porque as coisas são o que são, elas acontecem da forma como tem que acontecer, e a gente não vai interferir nisso. É amor e alegria, entusiasmo, sentir Deus, executar. Eu estou muito nessa fase das coisas são o que são. Antes eu ficava assim, mas o que é que as coisas são o que são? As coisas são o que são. Caiu o negócio ali, que era importante, Não tentar quebrou. O entender, né? que Tipo, eu vou justificar. fazer? É, Vou Sair da surtar? fase do porquê. É exatamente isso. A pessoa me xingou, vou surtar? As coisas são o que são. Estou mais ou menos nessa vibe. Parece até que eu estou ignorando a vida. É isso. Mas Na que E o as coisas são o que interessante são. é que tá eu e a Alane na mesma fase. E não, mas eu acho que às vezes se torna, ainda é contraditório, você parece que é doido, entendeu? É. Tem hora que eu falo, não tem que saber o porquê. Aconteceu porque aconteceu. Mas e quando acontece, você tem que se perguntar, mas por que me afetou? Entendeu? Isso. Tem a fase do não porquê e tem a fase do porquê, entendeu? É mais ou menos isso. É isso mesmo. Que bom. Alane, só dessa chavinha que você virou aí, eu espero que vocês tenham virado. A da Dávila também virou, né? Da Ké também virou. Camille, Malu e Nilce. Se virou essa chave das coisas são o que são, você percebe que não tem como explicar que as coisas são o que são se não falar as coisas são o que são. É tão simples que não tem por que ficar explicando. Então, todas as vezes que você quiser interpretar qualquer coisa espiritual, foca primeiro no simples, depois você vai para o complexo. A gente vai logo no complexo, esperando que seja algo muito sobrenatural. Não é. As coisas são o que são, ponto. Eu tenho aplicado isso das coisas são o que são no meu dia a dia, no basicão, assim, sabe? Parece muito, tipo, sem efeito, mas faz, entendeu? Ultimamente eu tenho me estressado tão menos com coisas que antes me estressaria, assim, horrores, sabe? Tipo, sei lá, saí atrasado de casa, peguei um engarrafamento. Aí, puta merda, por que eu não saí mais cedo? Aí, tipo, ai, deixa. O cara demorou para fazer, não fez, isso aconteceu nesse fim de semana. O cara fez o nosso pedido e não emitiu o pedido. A gente ficou 1 hora para descobrir que ele não tinha feito o pedido da comida, entendeu? Aí a gente, mas moço, aí depois eu fiquei, tá, mas enrolou mó papão aqui, entendeu? Eu, meu pai e meu esposo. Então, serviu para alguma coisa, entendeu? Mas em outra situação, nós teria ficado remoendo e teria que, sabe, aquela coisa. E esse são o que são. Olha o segundo nível. Aqui e agora. Gente, essa é doida. O aqui e o agora, ele é muito profundo. Porque é como se o tempo não existisse. É como se você colocasse o tempo no seu lugar. Aqui e agora. Você só tem o aqui e o agora. O amanhã não existe. O passado não existe. Você só tem o aqui e o agora. E você tem todas as chances do mundo de mudar seu futuro. Você só não muda se você não fizer nada. Seus padrões vão continuar repetindo. É um ciclo. A Terra, ela vive ciclos. Por isso que é de ano em ano. São ciclos. Então, a gente vive padrões. Em cada 7 anos, a gente repete ciclos. Cada 7 anos, novos ciclos. Ciclos. Se você não quebrar o ciclo, você vai só reescrever a sua história, só que com as firulas diferentes. Só isso. Você vai fazer a mesma história. Você vai repetir a história de sua mãe, você vai repetir a história de sua avó. Se você não quebra isso, você vai continuar repetindo padrões. Só isso. O aqui e o agora te faz acordar para a realidade. É aqui e agora. Você pode mudar seu futuro só agora.
Vai, Dávila. E como é que quebra o ciclo? Quando você reconhece. Mudando de atitude? Isso, você reconheceu, eu não quero isso para minha vida, senão tu vai continuar recriando as mesmas histórias do teu passado, tu vai continuar trazendo para o teu futuro. Quebrou. Reconheci, eu não Cris quero. travou. Travou? Travou tudo aqui pra mim. Ih, sua conexão está instável, tá falando aqui. Ih, já tô entendendo esse sinal, hein? Quando foi? É, tá fraquinho o sinal. Tá ruim ainda? Não, tá vindo, estamos te ouvindo. Tá. Eu tô achando que não. Reconheceu que o seu futuro, né, o seu presente só tá repetindo, você tá tendo os mesmos conflitos, você tá tendo as mesmas questões, estão se repetindo, nada tá mudando, e quando tá mudando é muito pouco. Esse é o perigo. Você tem que trazer a consciência de que você precisa mudar. O que você vai fazer é o oposto do que você faria em outra situação. Por isso que é tão difícil mudar, porque você tem que fazer o oposto. A velha Adriana não faria isso. A Adriana nunca faria isso. Ah, não, eu vou ter que fazer isso aí. Aí a gente faz. Aí a gente começa a se arriscar e ir fazendo. Quebrando o padrão. O William sempre carrega isso comigo. Amor, você não sabe que matar o ego é só fazer o oposto do que ele quer? É só isso. É, amor, é sim. É isso mesmo. Aí na prática a gente leva umas suas até a gente entender. Ah, safadinho, era isso. Quebra padrão. Reescreve a história. A gente só pode mudar o nosso futuro vivendo o aqui e o agora. E aí, eu vivi o aqui e o agora por um tempo, filho. A chave foi virar agora. A chave de eu falar assim, what? É isso aqui mesmo? Ah! E eu ainda nem aprendi a cocriação de um modo excelente. Imagina quando eu aprender. Fala, Dagmar. Eu esqueci de baixar. Ah, tá. Dri, Fale. às vezes tu vai falando essas coisas, vai me dando um desespero, uma vontade de chorar, porque parece que eu não sei nem o que eu faço. Meu Deus! Entendo! Eu te entendo plenamente. Eu lembro quando eu estava muito assim. Hoje, adivinha, eu sou meu próprio desespero. Eu não posso parar. Basicamente, a gente não muda. Isso não muda. Não tão rápido. O que determina é nosso amor por Deus. É o nosso desejo pela verdade, conhecimento da verdade. E a gente continua. Lembra daquele clipe que eu te passei, Imagine Dragons lá? Believer? É aquilo, a gente se esmurrando. Vou deixar aqui para vocês. É só um clipe, vocês assistam do modo traduzido. Imagine Dragons Believer. Assiste com a tradução, o clipe. É sensacional, é isso. Não tem como parar, não tem como desistir, não tem como voltar a olhar para trás. O aqui e o agora, Lani, só pede, Espírito Santo, me revela o aqui e o agora. Aí ele vai começar a revelar de pouquinho, porque a tua realidade muda total depois. Então ele não vai tirar o véu assim. Ô, pincheira! O que Deus quer é o teu coração. Mas sabe o que é? É que, tipo assim, a rotina é tão puxada e exaustiva que às vezes você fica, cara, eu não estou conseguindo ler, eu não estou conseguindo buscar coisas diferentes, eu não estou conseguindo prestar atenção no que deveria ser prestado atenção. Mas, por exemplo, faculdade, eu não posso negligenciar a faculdade, entendeu? E a faculdade praticamente é 80% da minha vida. Entende? E a cada período que passa vai ficando mais difícil. Aí eu fico, meu pai, se eu já não estou conseguindo fazer muita coisa agora, imagine mais para frente, entendeu? Aí eu vejo tu fazendo as coisas, aí eu fico, tá, Lene, mas tem que entender que a tua realidade é um pouco diferente da realidade dela. Eu tento mostrar isso para mim, entende? Só que lá dentro eu fico assim, puxa,
Mas será que eu realmente estou fazendo o que eu deveria estar fazendo? Entende? Tô do mesmo jeito! Não, princesa, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O meu papel aqui é para facilitar vocês com relação à espiritualidade, o autoconhecimento com a espiritualidade. Mas a minha jornada é minha jornada. Eu nem compartilho 80% do que acontece, porque é doido. E eu sei que, por exemplo, o que vocês gostam em mim é essa minha obediência, esse meu amor a Deus, esse meu zelo, essa minha transformação. Eu sou o meu próprio resultado. Daquilo que eu prego, eu sou ela. A única coisa que você tem que levar para você é isso. A Alane já é o ID, a Alane já é as boas novas, a W já é as boas novas. Em tudo que você for fazer, reconheça a Jesus e seja Jesus. É só isso, o principal, os dois propósitos, né? O primeiro, voltar-se para Deus, isso vocês já estão. E o segundo, é propagar as boas novas, propagar quem ele é. E isso a gente faz em qualquer lugar, em qualquer situação, porque você já representa Cristo na Terra. Agora, o mundo colocou essa competição que vem do ego e a gente acaba se comparando. Poxa, eu olho para o Pablo e falo, caraca, o Pablo está fazendo, ele está servindo, entregando a família dele, o tempo dele pela nação por causa do propósito. Se eu vou olhar para ele, eu falo, mano, eu sou um filhotinho, só que eu já faço o meu papel na minha comunidade. Eu já sou Cristo na minha comunidade. É que nem eu falo, as pessoas que convivem comigo experimentam uma outra Adriana, mas eu falo, mesmo que eu erre, olha para os meus frutos, só isso. O que Cristo vai olhar no final das contas é o teu fruto. Agora, o que você precisa gostar e priorizar na sua vida máxima é sempre conectar com a fonte em primeiro lugar, buscar a Deus em primeiro lugar e ter fome para ser inteligente. Espírito Santo, ative minha inteligência. Espírito Santo, eu quero ser inteligente, não quero ser manipulado. E aí, no dia a dia, as coisas mudam. No dia a dia, as coisas vão se encaixando, porque é tudo sobre ele. Fechou? Gatinha. Vamos mentalizar, que já está tarde. Fechem os olhos, respirem fundo, abram o coração. Feche a sua mente. Abre o teu peito. Solta as musculaturas da virilha, do teu rosto. Vamos fazer uma meditação voltada para quem você é, para o tanto que você se aprecia. A autocomiseração é um negócio muito tenebroso, que nos afasta de Deus, nos afasta de quem nós somos. Então, é hora de você se apreciar. Sente o seu cabelo, lembra do seu cabelo quando você se olha no espelho, e seja grata por esse cabelo. Pela sua pele, mesmo ela não estando no estado que você deseja, mesmo você sabendo que poderia melhorar os seus cuidados, ainda assim você é grata. Agradeça pelas bijuterias que você usa, pelas joias que você usa, pelas roupas e pelos tecidos delas. Agradece pela saúde dos seus ossos, agradece pela sua saúde mental, agradece pela sua força, sua vitalidade, agradece pelas suas pernas funcionarem, agradece pela sua unha estar no lugar adequado, sem dor, e mesmo que você tenha algum tipo de incômodo físico, ainda assim você agradece. Se aprecie. Agora agradeça a Deus por quem você é, porque mesmo diante de tanto conflito na sua mente, o seu coração queima pela verdade, queima pelo amor dele, queima para se relacionar intimamente com ele, porque você não se conforma com esse mundo, porque a sua alma tem saudades de casa. Agora observa a Deus olhando para você. Se você, que é você, consegue se apreciar e reconhecer os seus valores, imagina Deus que não enxerga os seus pecados. É assim que ele te olha. Não é sobre ser sobrenatural 100% do tempo, mas sobre você reconhecer ele em todas as circunstâncias e situações.
porque ele é com você. Ele não vai estar com você, ele já é com você. Antes dele dizer, haja luz, ele já tinha te escolhido, ele já tinha visto quem você era, ele já sabia das suas lutas, das suas negações, das suas inclinações, das vezes em que você teve que se abdicar da sua própria felicidade em prol de outras pessoas. Ele sabia que você não se inclinaria para o mal, mesmo quando você estava suja no pecado, você decidiu voltar para casa, porque você sabe que ele te chamou de volta. E agora, se posiciona como alguém que não aceita pensamentos mentirosos e enganosos a respeito da sua identidade em Cristo. Esses pensamentos de que você é fraca, de que você não consegue, esses pensamentos de que você é feia, de que você é desagradável, deselegante. Essas frases mentirosas que você ouve, às vezes, ao levar uma xícara de café para sua boca. Às vezes você ouve enquanto você vai pentear o seu cabelo de frente para o espelho. Às vezes você vê no olhar de alguém que julgou a forma como você estava vestido ou se comportando. São esses pensamentos mentirosos e enganosos. São esses tipos de comportamentos que você vai passar a reconhecer e se posicionar, sabendo que isso não vem de Deus. Isso não te pertence. E aí, conforme você vai caminhando, você percebe que tudo é sobre luz e trevas. Luz e trevas. Bem e mal. Sobre o calor, sobre o frio. E nesse caminho você sabe que Deus é com você. E nas vezes em que você se colocou na frente, você escolheu o mal. E às vezes você escolheu o bem. Não importa. No final das contas, você sabe aquilo que queima no seu coração. Você sabe a dor de se arrepender, de fazer algo que desagrada o coração de Deus. Você sabe. E Ele sabe. O que faz ele te chamar de escolhida, filha minha, amada minha, é o seu coração. É saber que você anseia por encontrar com ele. É saber que você deseja enxergar ele face a face. Perceber toda a sua glória, contemplar toda a sua glória. Pensa às vezes em pensar como Deus pensa. Esquece um pouco de ser somente você e pensa como ele te enxerga. E conforme você vai fazendo isso, você percebe que ele é com você e tem se revelado dia após dia. Pai, nós te rendemos graças porque o Senhor é bom, sempre ouve as nossas orações. E nós, Pai, mais uma vez te agradecemos. Visualizem, princesas, um grande grito de gratidão a Ele, todas nós dando. Visualiza nosso tom de voz macio, como se fosse um veludo, agradecendo a Ele por mais esse encontro, agradecendo a Ele pela oportunidade de aprendermos um pouco mais, de caminharmos juntas. Pai, nós te agradecemos por essa conexão, nós te agradecemos por esse canal, nós te agradecemos porque tudo é sobre ti, vem de ti e volta para ti. E nós sabemos, Pai, que a nossa jornada aqui na Terra, o tempo em que nós passamos aqui, lidando com coisas bobas e inúteis, a coisas muito grandes que interferem na nossa jornada. Tudo que nós mais desejamos é voltar para ti. Tudo que nós mais queremos é nunca mais sair do teu jardim. É nunca mais se perder em si mesmo, com a arrogância de querer descobrir sobre tudo e sobre todos, sobre o bem e sobre o mal. Pai, dai-nos a consciência de Cristo. Ensina-nos a parecer com Ele, a caminharmos como Ele caminha, a comer como Ele come, a falar como Ele fala, a amar como Jesus ama.
Ensina-nos, Espírito Santo, todas as vezes em que nós gritamos como um ego inflado que deseja tanto se aparecer. Revela a nós quando for esse engano que queira nos dominar. Revela a nós, Espírito Santo. Obrigada, Pai. Obrigada por esse encontro. Obrigada pelas nossas vidas. Obrigada por essa geração. E obrigada por nos escolher para essa geração, para esse tempo. E nós dizemos sim para as tuas missões no nosso coração. Então faça o que for necessário, Senhor Deus. Mas faça-nos engrandecer quem tu és. Engrandecer o teu santo nome. Engrandecer a tua história, ó Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, hoje e eternamente. Amém! Amo vocês. Oi, meu amor, fala. Teria como tu falar de novo sobre o aqui e o agora? Tem, tu já tá pronta? Fala para mim, para eu entender direitinho. Tá. O aqui e o agora. Ele é transcendental. O racional te coloca segunda, terça, quarta, às 8h30, 7h30, vai te dando um horário. O aqui e o agora, ele é mais espiritual. É a oportunidade que você tem para mudar o seu futuro, para ressignificar o seu passado e para você desfrutar. Então, o aqui e o agora você sempre vai analisar como algo espiritual, mas que é real. O seu racional vai dizer, não, hoje é terça-feira às 9h da noite. O seu espiritual vai focar, eu tenho o aqui e o agora para me reconciliar com Deus, eu tenho o aqui e o agora para mudar essa história, eu tenho o aqui e o agora para me reconciliar com tal pessoa. E esse aqui e agora, sutil, que ele é básico, ele vai subindo o nível, até que vai ter um momento em que a virada de chave acontece. E aí a realidade muda, porque o aqui e o agora é o que mais as pessoas desejam, elas não conseguem viver um segundo sequer com excelência. É por isso que fala. É tipo assim, por exemplo, eu delimito muito bem meus horários. Uhum. Tipo, eu durmo 10 horas da noite para poder acordar 5h30 para poder fazer as minhas coisas. Chego da faculdade, eu durmo 30 minutos para descansar um pouco, acordo e vou estudar, comer alguma coisa. Entende? É tudo cronometrado, praticamente. Tá. Entendeu? Deixa eu tirar um fardo das tuas costas, Alane, que tu mesmo tá se colocando. A tua rotina não é o que te afasta de Deus. É a necessidade de entender as coisas ou de se cobrar demais para que você esteja lá na frente. Não precisa. O aqui e agora é mesmo você saber que a terça-feira às 9h da noite você está vivendo com excelência. É lógico que existem os outros níveis, que é quando você realmente percebe, caracas, isso é o aqui e o agora. Quando você, imagina você fazer um desbloqueio, você voltar lá no passado, resolver uma pendência, imagina você cocriar, que você muda o seu futuro juntamente com Deus. Só que na tua rotina, e é isso que a maioria das pessoas, que nem a Malu concordou contigo, tá muito abarrotado, tá com 80% do teu tempo dedicado a uma fase da tua vida. Faça com excelência, porque você sabe que no seu coração o que está queimando é a sua intenção de servir pessoas, amar pessoas. Você não escolheu por escolher isso aí, quem colocou foi ele. Agora, o aqui e o agora vive essa fase, reconhece ele em tudo e fala, Espírito Santo, se tem mais alguma coisa que eu deva fazer que vai somar no meu propósito, porque eu não estou aqui na Terra para me engrandecer, mas para te engrandecer, me mostra. E ele vai te mostrar. Os meus estudos não chegam para mim porque eu estou caçando, desesperado. Qual conhecimento eu vou buscar? Não, eles chegam. A Escola dos Deuses foi um livro que eu tinha feito uma oração perigosa na noite, na manhã seguinte o livro estava na minha porta. Minha porta do WhatsApp, né? Entende? Então é sobre você, com o Espírito Santo mesmo, falar, Espírito Santo, se tem alguma coisa que está faltando, me fala o que é que eu vou fazer. Fala. É uma coisa muito aleatória. Tu falou do livro aí, das coisas chegarem, né?
aconteceu um trem comigo, mas muito tempo, eu ainda não te conhecia. Uhum. Aquela, né? Eu falar, pode parecer doideira, mas as coisas que a gente fala aqui, então aceita susto. Tá. Uma vez eu fiz um curso de cerveja, né? Para produção de cerveja. E aí tinha uma colega e ela fazia hambúrguer artesanal e no final do curso ela chamou a gente para ir para casa dela. Aí chegou lá na casa dela, a gente tinha levado as cervejas que nós tínhamos feito. E daí a mulher era muito, sabe, conversava, falava alto, era animadona e tal. E eu, naquele meu jeito de meio, sempre, né, muito racional, meio cética, medrosa ali. Jeito de Aí, hã? Teu jeito de linda. É, aí eu sei que ela tinha um gato, né? Não, faz muito tempo que eu não falo com ela. Ela tinha um gato e eu brincando com o gato. Sim, eu vi na estante dela um livro aberto. E eu achei o livro interessante por conta das ilustrações. Eu falei, uai, que trem estranho é esse, né? Eu fui aproximando do livro e peguei o livro. E eu vi que era um livro de gnomos, que falava sobre gnomos, falava, tipo, como que era, onde eles viviam, os tipos de gnomo, a roupa que eles usavam, como era a cultura deles, o que eles comiam, tudo isso. De repente, ela aparece do meu lado e fala, ela é venezuelana. Não acredito. Um negócio assim, sabe? Esse livro te escolheu. Aí eu falei assim, aí eu, ai, desculpa, ele estava ali aberto. Ele, não. Aí ela, não, esse livro estava fechado. Esse livro estava fechado. Eu já comecei, meu Deus, é macumba, porque é gnomo. Lascou-se, eu peguei um livro amaldiçoado e eu já começando a ficar com medo. Aí ela, não, Alane, esse livro te escolheu. E ela começou a falar que ela acreditava em gnomos, que ela já tinha visto gnomos, que as especificações dos gnomos, e eu comecei a ficar assustada. E eu falei assim, Senhor, tem misericórdia, né? E ela falou assim, não, esse livro é seu, ele te escolheu, o livro te escolheu. E eu fiquei assim, Jesus amado do céu, como assim o livro me escolheu? Aí tu falando aí o negócio desse livro ter aparecido aí na tua casa, né? Só que eu fiquei com tanto medo do livro que eu dei o livro. Uhum. Mas falava lá tudinho os negócios dos gnomozinhos, tinha a ilustração dos gnomos, tinha as paranoia doidas, que o escritor teve um encontro com um gnomo, e esse gnomo foi narrando para ele toda a história dos gnomos, entendeu? Uhum. Eram 2 gnomos que narrou para ele os gnomos tudo, entendeu? Entendi. É isso. E hoje é a segunda pessoa. Hoje não, essa semana, acho que domingo pra cá, a segunda pessoa que tá falando sobre gnomos. Será que eu tenho que estudar sobre isso? Talvez. Eu nunca estudei sobre, então eu não sei. Agora, o que eu sei é que mesmo que você estude um conhecimento que não era para você estudar, você vai voltar para Deus. Salomão, Pois é. que Salomão se perdeu por causa do conhecimento, né? Mas é porque ele teimava, Salomão teimava, ele quebrava os preceitos mesmo. Então, lógico que ele ia ter um resultado, né, mais sinistro. Mas a gente, que nem Jesus fala, larga 99 e vai atrás da uma. Não quer dizer que a gente vai tentar. Então estuda, Lani, só faz, só se joga. Pai, se isso aqui é mentira, tira da minha cabeça, tira do meu coração, porque eu não quero mexer com isso. Isso é oração Uhum. perigosa também. Uhum. E uns dias depois que isso aconteceu, na realidade, uns dias depois de eu ter dado o livro, uma mulher que eu acompanhava, porque ela é mãe de um escritor que eu gostava, postou o livro falando que ela acreditava em gnomo, que ela já tinha visto gnomo, e não sei o que de gnomo, e eu bem assim, Eu vou estudar o que é gnomo. a história dos gnomos, uma coisa assim, eu vou te... Isso, esse aí, é esse livro bem aí. É, 2.000 olha na aí, ó. Amazon, mano. Tá Eu dei um livro barato! de R$ 2.000. E caro, bichinho. Não, ele tá quase dado, né? Esse livro, tranquilo. Né, isso? E ela falou que ela tinha ganhado de um cara na Venezuela e, assim, pelo jeito que ela falou, ele parecia meio que era um bruxo, assim, sabe? Aí eu, né, mais cética do que não sei o quê, eu falei, Senhor, misericórdia, o negócio é amaldiçoado, eu tô lá. Ah, eu também já esperei tanto conhecimento que chegou para mim. Eu falei, sai daqui, eu não quero estudar isso.
Aí hoje, menina, se você ver o que eu estudo, ele um pouco. Mas eu entendi o conceito Aqui do agora. hoje. É Uhum. tipo assim, por mais que eu esteja na minha rotina que eu tenho, por conta da faculdade, né, eu tenho que ter essa disciplina, eu sempre estar questionando o Espírito Santo e perguntando dele que conhecimento que eu tenho que adquirir. É. E entendi. Eu vou só pesquisar um nome aqui, autor. Tem o Alan Watts e tem esse nome que eu não consigo, o nome dele. É Clara Toll, sei lá como é que fala. Vou colocar aqui para vocês. Ele tem vários livros sobre o aqui e o agora. Ele tem no Corvo Seco também, caso vocês... Ele Ih, tem um livro chamado Corvo Seco. não, no canal Corvo Seco você Ah, consegue encontrar algumas coisas dele. Aqui, ó, esse autor aqui. Caso vocês queiram se aprofundar mais. E o canal no YouTube, Corvo Seco, tá? E aí vocês vão se aprofundando. Tirem pelo menos 20 minutos do tempo, assim, para vocês se distraírem quando a rotina de vocês for muito maçante, tá? Dá uma distraída, assim, não lá no Insta, no conhecimento. tá bom. Beijo, bichês. Amo vocês. Obrigada, Adri. Amo vocês. Beijo pra você. Beijo. Se cuidem, viu? Tô no WhatsApp. Beijos. E quando é que vai rolar a nossa reunião aí? Mentalização? Aquela lá, tipo, todo mundo. Eu tava pensando nisso mesmo. Então tem que ser na quinta, porque amanhã eu viajo. Na quinta, então. Tá? Tá, fechou. É jejum 24 horas, é? Bora? Jejum na quinta, é? Né? Bora. Bora sim. Eu vou mandar mensagem para vocês, então. Acho que vou escrever agora e vou mandar lá pra gente fazer juntas. Fechou? Aí vou passar as regrinhas. Meus amores, maravilhosos. Cuidem. Beijo. Beijo.